9 de fevereiro de 1964. Em pleno domingo de carnaval, morreu Ari Barroso, no mesmo dia em que a escola de samba Império Serrano homenageou o compositor mineiro que cantou o Brasil para o mundo. Alegria e tristeza, choque de emoções que o Brasil vivia também em outros campos, na economia, na política, na sociedade. O clima era completamente conturbado, porque há meses já que o Brasil estava dividido de alto a baixo. Em crise e um momento de radicalização política e ideológica muito grande, seguindo, na verdade, o que acontecia em toda a América Latina. Inflação de 75%, conflitos no campo, greves, manifestações sindicais e estudantis, luta anticomunista, calorosos debates políticos. Foram assim os 40 dias que antecederam a histórica Semana Santa de 64. Golpes não eram novidade na política brasileira. De 45 a 64 foram várias tentativas. João Goulart enfrentou resistências desde o início. Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente teve que aceitar o parlamentarismo e dividir o comando com o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só após 2 anos, Jango reconquistou o poder por meio de um plebiscito em janeiro de 63. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Compareça dia 6 e marque não. Não. O país assistia a discursos e episódios cada vez mais extremistas. Era uma luta radicalizada dos dois lados, da esquerda e da direita, né? O governo do João Goulart foi um governo muito perturbado. Não pôde administrar praticamente. Entre os militares, a gota d'água para apoiar o golpe foram revoltas nas Forças Armadas. Em setembro de 63, sargentos se rebelaram pelo direito de serem eleitos. Tomaram prédios públicos. Em Brasília, cercaram o Congresso, mas acabaram anistiados pelo presidente João Goulart. Quando ele propôs, então, a reforma nas Forças Armadas, quer dizer, dar aos sargentos o direito de voto, o direito de manifestação, coisa que os oficiais não admitiam, então, nessa hora, ele perdeu totalmente o controle. Jango pediu ao Congresso autorização para governar em estado de sítio. O estado de sítio significa a suspensão das garantias regulares, as garantias constitucionais regulares, e amplia o poder do executivo. Isso tudo ajuda a construir um caldo de cultura desfavorável à própria democracia e à ampliação da desconfiança recíproca entre esquerda e direita. Mas sem apoio, o presidente retirou o projeto e buscou o respaldo sindical e popular. No comício de 13 de março de 64, anunciou as reformas de base para 250 mil pessoas na Central do Brasil. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Foram propostas concretas, eu diria arrojadas, no sentido de que ia na contramão do que pensava o Congresso e do que pensavam as forças reacionárias que tinham uma maior expressão no Brasil. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros. Quis fazer tudo de uma vez só. E aí se arrebentou porque a maioria do país, da classe média, das elites, o país não quis aquela modificação tão rápida, tão violenta. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Eram reformas num país atrasado do ponto de vista social. Se você imaginar o que era o campo naquela época, você se envergonha. Não eram cidadãos, eram párias. Eram pessoas esmagadas pelos grandes proprietários. Então, o projeto de uma reforma agrária não tinha só um problema de ordem econômica que se pretendia. Havia um problema de ordem social imediata.
Isso é revolucionário? Não, isso é dar chance para que o povo cresça como cidadão. Isso é democracia, isso não é revolução. Os discursos inflamados no Rio de Janeiro ecoaram aqui em Brasília. 2 dias após o comício, Jango cobrou do parlamento as mudanças na Constituição. Desta vez, durante a abertura dos trabalhos legislativos. Na mensagem enviada ao Congresso, o presidente voltou a defender as reformas política, bancária, universitária e a mais polêmica delas, a reforma agrária. É, pois, com mais alto apreço que me dirijo ao Congresso Nacional, a fim de pedir-lhe o exame desapaixonado das diretrizes aqui formuladas para as modificações do texto constitucional, visando a consecução pacífica e democrática da reforma de base. Para a oposição, Jango queria impor as reformas ao Congresso e implantar uma ditadura no Brasil. Não estamos dispostos, senhor presidente, a deixar que as instituições republicanas sejam envolvidas no maremoto da demagogia e da sedição. A defesa coube a Tancredo Neves, que havia sido primeiro-ministro de Jango durante o parlamentarismo e, em 64, era o líder da maioria. O que faz Sua Excelência é sugerir modificações e, todas as vezes que o faz, submete a sua sugestão à alta sabedoria e à alta soberania do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, senador Moura Andrade, deixou clara a tensão entre os poderes legislativo e executivo e mandou um recado explícito para João Goulart. Para a desordem, para o desrespeito aos princípios mais puros e mais válidos do regime, ninguém poderá contar conosco. Estamos decididos a interromper as causas de tantas incompreensões na vida brasileira, entre elas, a marcha do comunismo. 2 semanas depois, Moura Andrade divulgaria um manifesto para romper com o governo e pedir a intervenção das Forças Armadas. A oposição no Congresso era ruidosa, queria o impeachment de João Goulart. Já não resta mais dúvida alguma que chegamos à hora das definições neste país. O chefe de governo evidencia estar disposto até mesmo a chegar à comunização do Brasil, para que aqueles propósitos que perseguem com indiscutível tenacidade encontrem possibilidade de êxito. A maioria parlamentar era predominantemente atrasada do ponto de vista social. E ou refletia diretamente os interesses dos grandes latifundiários, ou eles próprios eram também latifundiários. A turbulência política e o medo das reformas aumentaram um grupo de apoiadores do golpe. Empresários, industriais, políticos, profissionais liberais, parte da igreja e a nascente classe média. Grupo que saiu às ruas de várias cidades brasileiras nas marchas da família com Deus pela liberdade. Em São Paulo, no dia 19 de março, 500 mil pessoas participaram do protesto contra as reformas que elas consideravam comunistas. Nos dias que antecederam ao 31 de março, era muito comum nas cidades brasileiras, das maiores até as menores, as aulas serem suspensas nas escolas, os alunos, as crianças serem levadas para as igrejas e, junto com as suas professoras, rezar o terço. E a cada conjunto de 10 Ave-Marias e um Pai Nosso intercalavam com a seguinte exortação: Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, livrai-nos do comunismo. Era este o ambiente que se vivia no Brasil naquele momento. A imprensa, com exceção do jornal Última Hora, também passou a atacar o governo. A elite brasileira, que tinha o domínio do rádio, do jornal, da televisão, as grandes vozes troantes no Congresso Nacional, eram ultraconservadores. Os sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes defendiam o governo e as reformas. O fotógrafo paulista Jorge Bodansky relembra as utopias de 64, quando estudava na Universidade de Brasília. Era um clima fantástico de euforia. Eu não conseguia imaginar que pessoas pudessem ser contra isso, né? Para mim, o Brasil caminhava nesse sentido, né? Para construir uma nação livre, independente e igualitária, né? A semana do golpe começou com um quórum baixo no Congresso. De 470 parlamentares, apenas 169 estavam em Brasília. Naquele dia 30 de março,
A defesa de Jango foi tímida, limitada a meia dúzia de oradores. Aqui na Câmara, o mais empenhado era Doutel de Andrade, líder do PTB, partido do presidente. A oposição, irritadíssima, furibunda, levanta aqui a inveja contra o senhor presidente da República. Faço uma advertência para que não tenham a coragem de botar a cabeça de fora, porque será decepada. A ameaça não surtiu efeito. Deputados e senadores de oposição incitavam as Forças Armadas. Que autoridade tem o senhor presidente da República para pretender agora que as Forças Armadas o sustentem no poder, quando ele pretendeu destruir-lhes a estrutura? E da tribuna, os discursos já insinuavam o que estava por vir. Se as Forças Armadas quiserem cumprir seu dever constitucional, nós cumpriremos o nosso, fazendo aquilo que está no nosso alcance. Na noite daquela segunda-feira, em Minas Gerais, a conspiração foi a público. O general Carlos Guedes admitiu que os militares tramavam um golpe. Foi numa entrevista ao jornalista Fábio Martins, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Chegou a falar que ia depor o presidente João Goulart, o governo constituído. Bom, a cidade estava já sendo tomada nos postos de gasolina, o ambiente era muito tenso. Carlos Guedes e outros comandantes militares estavam indignados com a revolta dos fuzileiros navais. Os marinheiros exigiam direitos como a liberdade de se organizar e de casar sem pedir permissão para os superiores. Era uma subversão de tal ordem, diz ele, que verem marinheiros revoltados contra o governo fazer um verdadeiro carnaval na Semana Santa, e que o Exército tinha compromisso com a ordem, com a disciplina, e lugar de política não é no Exército, não é no quartel. Mas o que levou as tropas mineiras a iniciarem o movimento foram as palavras de Jango na noite de 30 de março. Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que as forças da reação serão capazes de destruir o mandato que é do povo brasileiro. O discurso a militares de baixa patente no Automóvel Clube do Rio de Janeiro foi o último de Jango como presidente do Brasil. No dia 31 de março de 64, o golpe era iminente, mas ainda não tinha data marcada. Já havia a conspiração para derrubarem o João Goulart, mas os revoltosos, os golpistas, ainda se achavam fracos. Uma semana antes eu tinha certeza que o golpe viria, a questão de ser amanhã ou depois. Foi daqui de Minas Gerais que as tropas dos generais Carlos Luiz Guedes e Olímpio Mourão Filho partiram em direção ao Rio de Janeiro. Eles queriam depor o presidente João Goulart e, como não houve resistência do governador mineiro Magalhães Pinto, Minas Gerais foi considerado o primeiro estado rebelde. O Magalhães Pinto, ele esperava vir a ser presidente da República, herdeiro da história. Era, digamos assim, um operador, não é, com uma categoria, digamos assim, muito consolidada em toda a burguesia brasileira, era um grande banqueiro, etc. O general Mourão Filho, que iniciou tudo a partir da 4ª Região em Juiz de Fora, nunca foi visto e nunca foi aceito como membro da elite golpista, mesmo dentro do Exército. Tanto que não participou de nada depois. João Goulart estava no Rio, no Palácio das Laranjeiras. A residência do presidente na antiga capital da República foi protegida por tanques do Exército. A 1 quilômetro dali estava seu maior inimigo político. O governador Carlos Lacerda montou barricadas com caminhões de lixo no Palácio da Guanabara. O Palácio Guanabara está sendo atacado pelos comunistas na sua loucura criminosa. Esperava o ataque de tropas fiéis a Jango, comandadas pelo almirante Aragão. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável. Almirante Aragão, não te aproxime
março, a cidade do Rio estava deserta. Greve geral. Isolado, Jango buscou apoio entre os comandantes militares. Tentou prender o general Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército e um dos articuladores do golpe. Enviou tropas em direção a Minas para conter os rebeldes. Essas tropas se diluem, aderem ao Mourão e descem todos a Rio Petrópolis contra o João Goulart. O governo foi caindo, feito um castelo de cartas. O movimento das tropas mineiras não gerou reações apenas dentro do Brasil. Nos Estados Unidos, o governo iniciou a Operação Brother Sun, o deslocamento da Marinha Americana do Caribe para o litoral brasileiro. Os golpistas tinham o apoio militar e financeiro dos norte-americanos, informação negada na época e só confirmada após o fim da ditadura, em documentos e gravações liberadas pela Casa Branca. A frota não chegaria a tempo do golpe, mas serviria para intimidar a resistência. A conversa de Lyndon Johnson com assessores traz outra revelação. O presidente americano sabia que o impeachment do colega brasileiro estava sendo articulado no Congresso. In the meantime, they have drafted an impeachment in congressional circles of Goulart. Os reis do golpe foram os americanos. Não percam tempo imaginando que foi um confronto nacional. Houve o confronto nacional. Mas quem cria o golpe são os Estados Unidos no centro da Guerra Fria. Os Estados Unidos manipularam tudo, criaram a conspiração, estavam prontos para invadir, inclusive, o país à mão armada, como hoje está provado. Com o golpe em andamento, a oposição no Congresso passou a defender abertamente a interferência militar. O arquivo da Câmara guarda em discos de vinil os embates daquela terça-feira. As gravações revelam o clima de tensão que dominava o país. Não está mais na hora da retórica, nem da filigrana. Agora está na hora de brigar. Se Vossa Excelência querem brigar, já começou. Chega de conversa, chega de desafio, então vai ser na marra. E daí? Agora é na marra. Francisco Julião, líder das ligas camponesas em Pernambuco, elevou ainda mais o tom. O deputado disse que o povo estava de prontidão para revidar aos militares. Nós já podemos dispor de 500 mil camponeses para responder aos gorilas como os gorilas quiserem. Na lei, como nós desejamos. Na marra, se eles também quiserem. No Senado, o líder do PTB desafiava. O que aconteceu com Getúlio Vargas e com Jânio Quadros não iria se repetir com Jango. Não pensem eles nunca que haverá renúncia, que haverá suicídio, que haverá passividade por parte do governo. Esses homens que há muitos anos pensam no golpe, tramam o golpe, desta vez vão demonstrar se têm coragem de fato para a luta, porque nós vamos pagar para ver. Para o líder da oposição no Senado, quem tramava um golpe era João Goulart. Ninguém tem dúvida, pelos atos praticados em Brasília, de que o presidente não pretende outra coisa senão se fazer ditador no país, utilizando as Forças Armadas no seu objetivo disfarçado. A noite de 31 de março avançava. Deputados faziam as contas de quantos estados apoiavam os militares de Minas Gerais. O governador de Goiás acaba de afirmar que com as mesmas armas com que ele defendeu a posse do senhor João Goulart, hoje ele defende a Constituição do Brasil. Os governistas ainda acreditavam na resistência, com o apoio das centrais sindicais. Tentem contra a democracia e os trabalhadores hão de parar, porto por porto, navio por navio, fábrica por fábrica, e as greves são também para o campo. E contavam com a força de militares fiéis ao presidente. A Rádio Nacional acaba de divulgar uma declaração oficial de Sua Excelência, o senhor general Amaury Crua, declarando-se fiel ao governo federal e à legalidade. Mas a reação não se confirmou. Se ele, o presidente João Goulart, decretasse ilegal o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a grande central sindical da época, e perseguisse os comunistas, ele, Amaury Crua, garantiria João Goulart na presidência da República.
E o Goulart nega, porque se ele aceitasse isso, ele seria um homem tutelado pelas Forças Armadas. Amaury Cruel, que era amigo de Jango e havia sido ministro da Guerra, aderiu ao golpe poucas horas depois. A oposição ironizava o isolamento dos governistas. Pediram o povo nas ruas e o povo está nas ruas. O povo, sim, não o povo mastigado como chiclete na boca dos demagogos, mas o povo que sofre, o povo que é esmagado. Passava da meia-noite. Lá fora, as tropas golpistas e legalistas não trocaram um tiro. No plenário, deflagrou uma guerra retórica e o governista Doutel de Andrade calou o opositor Arnaldo Cerdeira. Quero apenas lembrar a Vossa Excelência que passada meia-noite já é 1º de abril. É isso que eu ia dizer. E Vossa Excelência vai nos dar o 1º de abril. Vossa Excelência. Vossas Excelências tentaram passar o 1º de abril com uma antecipação de 24 horas. Mas o golpe não era de mentira. Brasília teve as comunicações cortadas. A capital estava sitiada. O aeroporto está fechado. As estradas que dão acesso a Belo Horizonte e Goiânia já estão tomadas por forças do Exército. Pelo país, rádios e jornais foram invadidos por militares. Momentos que ficaram na memória de quem acompanhava a agitação daquela noite. Muita tristeza e apreensão. Sabia que isso aí, o futuro era Deus pertence, né? Ninguém podia imaginar o que ia haver no Brasil. E o país mergulhou numa madrugada de incertezas. Esta noite, para mim, não é ainda a grande noite que o Brasil espera. Não é ainda a grande noite que o povo pede. Porque a noite que o povo pede é a noite da sua redenção. E esta não é ainda a noite da redenção das massas espoliadas do Brasil. Nós estamos esperando que essa noite chegue. O segundo exército manter-se-á fiel à Constituição e tudo fará no sentido da manutenção dos poderes constituídos, da ordem e da tranquilidade. O Exército dormiu janguista no dia 31 de março e acordou revolucionário no 1º de abril. A frase do general Cordeiro de Farias traduz a rápida adesão dos militares do Rio e de São Paulo ao movimento golpista. O movimento ele se torna-se definido do lado dos golpistas no dia 1º. E é aí que essas tropas aderem, quer dizer, passam para o lado do Mourão, e Mourão então está descendo para o Rio de Janeiro, continua descendo para Guanabara com tropas profissionalizadas. Sem condições de reagir no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart embarcou para Brasília ao meio-dia. Na capital federal, movimento intenso no Congresso. Brasília. Em manifesto à nação, o presidente do Congresso Nacional conclama o povo a reunir-se em torno das Forças Armadas no respeito à Constituição. 13h, os presidentes do Senado e da Câmara recebem aqui no Congresso o chefe do Supremo Tribunal Federal e o arcebispo de Brasília. Juntos, Legislativo, Judiciário e Igreja Católica fazem um apelo ao comandante da 11ª Região Militar, o general Nicolau Fico. Diante da iminência da perturbação da ordem na capital da República e cabendo às Forças Armadas assegurar o livre funcionamento desses poderes, solicitamos todas as providências capazes de proteger a população de Brasília e garantir a tranquilidade das famílias. O general prometeu manter a ordem em Brasília. Foi a senha para a oposição cobrar a presença de João Goulart. Está aqui, está no Rio, onde está? Ou que paradeiro tem Sua Excelência, que lançou o povo na rua para depois sumir ele próprio da rua? O mesmo deputado ironizava a ausência de Tancredo Neves. Aqui não apareceu ainda o líder do governo. Se existe governo e se ainda há líder. No dia anterior, Tancredo já havia se defendido desse tipo de ataque. Mais do que nunca, o meu destino está indiscutivelmente vinculado ao do presidente João Goulart, para a vitória e para a derrota. Os que me conhecem a formação e os sentimentos jamais me fariam a injustiça de supor-me capaz de uma deserção no fragor da luta.
Tropas de Minas Gerais estavam a caminho de Brasília e os governistas planejavam a resistência. Civis se alistavam em milícias, na expectativa de receber armas para o combate. O plano para o dia seguinte era enfrentar os militares e ocupar o Congresso. Estou sendo informado pelo nosso colega deputado Oswaldo Zanello, que ouviu da Rádio Nacional, há poucos minutos, a convocação para que populares se apresentem ao Palácio do Planalto a fim de receberem armas e defender a legalidade. Os janguistas garantiam: a defesa do presidente estava armada. Os candangos de Brasília estão se alistando para defender a legalidade democrática. Já fazem ordem unida pelas ruas e pelos logradouros da cidade de Brasília. Nós tínhamos preparado essa gente lá no Teatro Nacional, não é? Com estudantes e trabalhadores, para eventualmente chegarem no Congresso e num determinado instante sentar nas cadeiras. Entrava e tal, descia das arquibancadas, se tumultuava. Lá tinha umas 2.000 pessoas, mais ou menos, 1.500 a 2.000 pessoas. Alguns oposicionistas, ainda que desconfiados, já se consideravam vencedores. Nós podemos ainda ser vítimas de uma traição. Eles podem dar-nos a impressão de que realmente se entregaram para de surpresa nos apanharem, pegando a nós, aos nossos comandos, aqueles que asseguraram a vitória e tentarem o revide. O partido de Jango insistia: a derrubada do governo era uma afronta à Constituição. O problema fundamental que se coloca hoje nesta casa e na história é o de saber se um presidente da República, quaisquer que sejam seus erros, pode ser destituído por governadores e militares sediciosos que se colocam fora da lei. Como pode ser legalista um movimento que fere a lei das leis, que é a Constituição da República? Mas a União Democrática Nacional se mostrava disposta a excessos. Em determinado momento da história, não é possível salvar uma Constituição a não ser fazendo-lhe certos arranhões, porque o pior seria a Constituição rasgada, o povo brasileiro humilhado e o comunismo triunfante no Brasil. Para atingir João Goulart, a oposição disparava contra o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, e o Pacto de Unidade e Ação, PUA, duas centrais sindicais que apoiavam o governo. Os ataques também miravam a União Nacional dos Estudantes, UNE. Num governo que se identifica e se deixa dominar pelo comunismo, somente num governo desse poderiam funcionar órgãos espúrios como CGT, como PUA, como UNE, que hoje é um dos agentes da subversão, da inteligência e da dignidade da mocidade estudantil do Brasil. No Rio de Janeiro, o discurso deu lugar à ação. Ao ouvir o governador Carlos Lacerda comemorar no rádio a vitória dos revoltosos, milhares de pessoas saíram às ruas. A sede da UNE foi incendiada. O jornalista Tarcísio Holanda, que era repórter político do Jornal do Brasil, estava lá. Aí eu fiquei emocionado, rapaz, sabe? A UNE estava sendo incendiada pelos ativistas ligados aos militares. Uma coisa assim triste, sabe? Quem também testemunhou o ataque à UNE foi o ex-senador Arthur Virgílio Neto. Ele tinha 19 anos em 1964. Quando eu vi que a casa desmoronava, eu fui até a frente da UNE. Eu imaginava que era um lugar onde haveria resistência e eu queria me aliar a quem resistia. O pai dele era líder do PTB e principal defensor de João Goulart no Senado. No Rio, a perseguição aos aliados do presidente começou no primeiro dia de golpe. Minha casa foi invadida pela polícia política do então estado da Guanabara. Tivemos que cantar um hino nacional para provarmos que não éramos uma família de comunistas. A sede do jornal Última Hora, favorável a Jango, também foi invadida. No Repórter Esso, noticiário veiculado na Rádio Nacional,
Este trecho do programa gravado no dia 1º não foi ao ar. Rio. A Presidência da República distribuiu nota historiando os acontecimentos que tiveram início no estado de Minas Gerais. Finaliza a nota informando que espera o governo federal comunicar oficialmente, dentro em pouco, o restabelecimento total da ordem no estado. As notícias veiculadas relatavam um país sem comando, tomado por greves e paralisações. Rio. A Guanabara amanheceu hoje sob os efeitos de uma greve geral. Estão paralisados os trens da Central do Brasil e da Leopoldina. Também estão paralisados os serviços de barcas e lanchas entre o Rio e Niterói, os transportes coletivos, o porto, as empresas aéreas e outras atividades. A Rádio Nacional e a Mairinque Veiga, ligada a Leonel Brizola, foram tiradas do ar às 14h. Do lado da resistência, tropas janguistas também tentaram impedir a circulação de jornais. O Globo, que apoiou o golpe, não saiu no dia 1º de abril. Entra na redação do Globo o almirante Aragão. O almirante Aragão era o almirante do povo. E dizendo, não pode circular porque está havendo um golpe contra o João Goulart. E nós estamos aqui para defendê-lo. Um discurso do deputado federal Rubens Paiva, do PTB de São Paulo, chamou o povo a resistir ao golpe. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos. E desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiado. As tropas prenderam líderes políticos ligados a Goulart, como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e sindicalistas do Comando Geral dos Trabalhadores. Choques entre o exército e manifestantes pró-Jango deixaram 2 mortos no Rio e 2 no Recife. Pernambuco, São Paulo, Minas estavam tomados pelos militares. Brasília também. Às 11h30 da noite, o gaúcho João Goulart deixou a capital federal em direção a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O presidente João Goulart, na reta final, tinha contra ele os 4 comandos militares do país. O general Crua, o general não sei das quantas em Pernambuco, o 4º Exército. Num certo instante, na reta final, o comandante do 1º Exército e 2/3 do 3º Exército. Enquanto isso, a oposição se articulava no Congresso para o que seria o tiro de misericórdia, declarar vaga a presidência da República. E Deus queira que nesta sessão extraordinária aqui estejamos para reconduzir o Poder Executivo àquilo que a Constituição determina, quer dizer, decretando o impedimento de quem moralmente está impedido há muito tempo de governar este país. 2 de abril, 2h40 da manhã. Senadores e deputados se reúnem no plenário da Câmara para uma sessão convocada às pressas. Dos 470 parlamentares, poucos atendem ao chamado. A lista de presença acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores, achando-se, portanto, na casa 178 senhores congressistas. Na presidência dos trabalhos, o senador Auro de Moura Andrade. O paulista, de 49 anos, havia participado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um manifesto contra Jango em São Paulo. O comunismo ateu. Aqui no plenário da Câmara, o senador Moura Andrade desligou os microfones de aparte, usados pelos outros parlamentares. E apesar dos protestos e dos gritos desesperados dos governistas, negou a palavra ao deputado Bocaiúva Cunha, vice-líder do presidente João Goulart. Não é possível. Antes de colocar o tema, Vossa Excelência não pode me pedir questões de ordem. Moura Andrade fez a declaração que os militares esperavam. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. Em determinado instante, o deputado Totel de Andrade
era o líder do governo na Câmara, entra no Palácio do Planalto, vão declarar que o presidente da República saiu do país. Aí voltei na mesa, né? E aí faço a comunicação. O presidente da República se afastou de Brasília em direção ao Rio Grande do Sul e disse a Darcy, assina aqui. Eu sou consultor-geral da República, não posso assinar esse negócio. Você que tem que assinar como ministro da Casa Civil. Darcy Ribeiro mandou um ofício ao presidente do Congresso. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com seu ministério. Mas o senador Moura Andrade não deu ouvidos. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. A sessão foi encerrada às 3 da manhã, mas a gravação do áudio seguiu por mais alguns minutos. Moura Andrade deixa o plenário sob a vaia e os protestos dos aliados de Jango, oficialmente deposto. Eu volto sua vez, golpista! Fecha essa casa! O Auro Moura Andrade, com o apoio de vários parlamentares, não é, conservadores, de direita, mas sobretudo da UDN, ele dá um golpe. Institucionalmente falando, juridicamente falando, foi a legitimação do golpe. Quase 50 anos depois, o Congresso reconheceu que João Goulart estava no Brasil e anulou aquela sessão. 50 anos na história de um homem parece muito tempo, mas na história de um país não é muito para reconquistar a verdade. Uma oportunidade, mesmo que simbólica, para que nós possamos fazer com que a verdade prepondere ao longo dos anos. A devolução simbólica do mandato de Jango reconhece um erro do passado, mas não muda o que aconteceu em 64. No dia 2 de abril, o Brasil acordou com um novo governante. Às 3h45 da madrugada, os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal vieram ao Palácio do Planalto em um carro escoltado por homens armados. Nós assistimos da janela, eu e Darcy, né? O pessoal vir vindo, saindo ali daquela porta traseira, né, que dá na Praça dos Três Poderes. Eles incorporam o presidente do Supremo ao seu grupo e entram no Palácio do Planalto. Numa rápida cerimônia, deram posse a Ranieri Mazzilli. O deputado era o primeiro na linha da sucessão presidencial. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores informou outros países sobre a mudança. À tarde, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, reconheceu o novo chefe do Executivo brasileiro. Naquela quinta-feira, este homem entrou no Palácio do Planalto com uma pistola carregada. Ele é Aníbal Teixeira. Já foi deputado federal e ministro do Planejamento. Em 64, era deputado estadual em Minas Gerais. Ele não gosta de ser chamado de espião, mas admite. Recolheu informações decisivas para os militares deflagrarem o golpe contra João Goulart. Eu fazia a parte de informação e contra-informação. Eu fazia um desenho com pesquisa de como estava o empresariado, como estava a própria imprensa, para poder dar as dimensões do que poderia vir a ser esse movimento. Aníbal trabalhava para o general Carlos Guedes. O comandante da infantaria em Belo Horizonte queria ter certeza de que a tropa de 1.600 homens a caminho de Brasília não seria recebida a bala por milícias fiéis a Jango. Eu posei aqui clandestinamente, sem autorização, vim ao Congresso, tive contato aqui com o Mazzilli, com outras lideranças. A ordem era ocupar Brasília. As tropas mineiras chegaram à capital sem disparar ou receber um tiro e ficaram a postos na Praça dos Três Poderes com uma missão:
Garantir o funcionamento do Congresso, garantir a ordem, não houve nenhum tumulto em Brasília. No Congresso, Aníbal Teixeira conversou com parlamentares e acompanhou as sessões. No Senado, a maioria apoiava o golpe. O senhor João Goulart evidenciou demais a sua política de favorecimento à implantação atrevida do comunismo no Brasil. A nacionalidade estava seriamente ameaçada. As Forças Armadas colocadas à beira do abismo da desmoralização. O senador Arthur Virgílio, líder do PTB, condenou a manobra que derrubou o presidente. Estou solidário com o senhor João Belchior Marques Goulart. Solidário ontem, solidário hoje. Estive ao lado de Sua Excelência até os últimos minutos, enquanto ele se encontrou em Brasília. Fui levá-lo ao aeroporto. Mais do que nunca, estarei nesta tribuna enquanto puder falar. Na Câmara, deputados não escondiam a ligação com líderes militares do golpe. Acabo de ter comunicação telefônica com o senhor general Humberto Castelo Branco, que me avisou que no momento todo o movimento do Rio Grande do Sul foi acabado. Em Porto Alegre, Leonel Brizola incitava a população a resistir e defender João Goulart. Leonel de Moura Brizola assume um papel, e hoje isso é inegável, de verdadeiro incendiário. Desde 63, Brizola convocava a população a integrar grupos de 11 pessoas como um time de futebol, armados para defender o governo de Jango e as reformas. O Grupo dos 11 serviu muito mais como pretexto para os grupos conservadores alardearem o perigo de uma guerra revolucionária do que propriamente esses grupos terem força para fazerem isso. Sem apoio popular e com a ameaça de militares vindos do interior, João Goulart recusou os planos de resistência do cunhado e voou para uma fazenda no município gaúcho de São Borja. O presidente João Goulart não quis resistir. Ele não queria que houvesse derramamento de sangue. O João Goulart cai, ainda com enorme apoio popular. Aí me pergunto, e por que não resistiu? Porque ele tinha um canivete contra metralhadoras e canhões. Não dava para ser herói de fantasia. Ele percebeu que aquela resistência redundaria no fracasso, não é? Sobretudo pelo apoio norte-americano, e que isso iria dar início à guerra civil. Na Câmara, Tancredo Neves renunciou à liderança do governo. A defesa de João Goulart coube ao deputado Sérgio Magalhães, que denunciou: a caça às bruxas começava a varrer o país. O deputado Neiva Moreira, o deputado Marcos da Costa Santos, o deputado Eloy Dutra estão presos, provando já a arbitrariedade e o abuso de um regime de exceção que se instalou. A Universidade de Brasília também foi alvo dos militares. A UNB tinha sido criada em 62 e idealizada por intelectuais como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil de Jango. A universidade era um símbolo das ideias de esquerda. Eles entraram, invadiram a universidade, prenderam professores, bateram em professores e alunos, entraram com caminhões para retirar os livros da biblioteca que eles achavam que eram livros de esquerda. Os estudantes de Brasília tentaram resistir. Jorge Bodansky participou e registrou os protestos. A gente estava educado para tomar o poder e não para entregar o poder para os militares, né? Foram 55 horas de ação militar no país, com tanques e metralhadoras a postos, mas não houve combates. Na hora que um gesto de força se levanta contra o Goulart, não tem ninguém para defendê-lo. No Rio de Janeiro, a população saiu às ruas, mas foi para comemorar. A Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, na ex-capital da República, reuniu quase 1 milhão de pessoas. O Brasil inteiro aceitou aquela mudança do regime. Iam acabar as greves, ia acabar aquela apreensão total. Aceitaram os militares. No Congresso, os vencedores também comemoraram a queda de João Goulart. A exemplo do que ocorreu na Guanabara, também na Paraíba ontem, se realizaram diferentes manifestações em quase todas as cidades do estado de aplauso em virtude da queda do ex-presidente João Goulart. Do outro lado, a preocupação de parlamentares contrários ao golpe. Há mesmo um clima de terror,
um clima de violência, um clima de ameaças, que já paira, inclusive, sobre este plenário. Os jornais de hoje já publicam a relação de 40 senhores deputados escolhidos para serem expulsos mediante cassação de mandato. A degola veio uma semana depois, com o ato institucional assinado por uma junta militar. O Comando Supremo da Revolução passou por cima da autoridade do Congresso, cassou 40 deputados e senadores e convocou o parlamento para, no dia seguinte, indicar um novo presidente da República. Na eleição indireta, venceu Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos líderes do golpe, e o destino de 79 milhões de brasileiros ficou na mão de um general eleito por 361 pessoas. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Quando Castelo Branco tomou posse, o presidente deposto já tinha se exilado com a família no Uruguai. Lá, João Goulart recebeu a notícia da cassação de seus direitos políticos no primeiro ato institucional. Hoje, acho que os grandes defeitos da democracia brasileira, muitos deles foram gerados naquele período em que o Brasil ficou sem os seus líderes. Foi uma tragédia que realmente cavou um fosso profundo na nossa história e impediu brutalmente um processo de transformações que estava sendo gerado. Jango morreu no exílio sem nunca regressar ao Brasil. Eu lembro de um dia diferente, um dia evidentemente com malas, com uma viagem que não estava programada, aceleradamente, a mãe muito preocupada, enfim, eu lembro como um dia diferente, mas é evidente que nós não tínhamos a dimensão da tragédia que estava se abatendo sobre a democracia brasileira e sobre o destino que a família teria daquele dia para frente. Granja do Torto, uma das duas casas oficiais da Presidência da República em Brasília, onde Jango viveu com a família durante 2 anos. João Vicente, filho do João Goulart, morou aqui, é a primeira vez que ele retorna à Granja depois de 50 anos, não é isso, João? É verdade. 50 anos depois a gente volta ao lugar da onde nós temos assim a última lembrança de estarmos no Brasil. Aqui significa o último lugar aonde nós fomos arrancados do solo brasileiro. Que tipo de sensação estar aqui na Granja do Torto traz para você? Sinceramente, não é uma sensação muito prazerosa, né? Até você poderia me perguntar, bom, mas é uma sensação, o emociona? Não. São estas imagens que meus olhos levaram para o exílio. São estas imagens que nós lá, como aves peregrinas, né, do exílio, lembrávamos durante 12 anos que ficamos lá ao lado de nosso pai, que ele não pôde voltar. Então, é um momento de reflexão, não um momento de emoção. Na semana do golpe, seu pai estava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. Vocês estavam aqui na casa? Nós estávamos aqui, nós saímos inclusive primeiro daqui para Porto Alegre, num aviãozinho pequeno. Aqui existia uma pista de aviação e nós saímos primeiro porque foi instruções dele, nós íamos para Porto Alegre porque ele estava vindo do Palácio de Laranjeiras para cá. Ele ficou aqui no dia 1º até a madrugada, conversando com o Darcy, com o Almino, com o Dutel, entre outras pessoas, e daqui ele saiu para Porto Alegre. João Vicente busca na memória a casa do menino de 4 anos. A sala é a mesma, aqui existia um escritório grande daquele lado ali, mas o resto
igual do que daqueles anos. Eu acho que mudou muito pouco. À disposição dos quartos. O quarto lá do fundo era do pai. A gente ficava mais nesses quartos por aqui. Esses pequenos aqui era que a gente dormia e já saía direto para a piscina. E as passagens da infância na presença do pai. Sentado aqui, eu tomando banho ali dentro d'água. É essa foto aqui? É essa foto aí, não tá aí a foto. Esse aqui é o Maneco Lins, que era o piloto dele, piloto particular, o piloto do Cessna. Aqui atrás, onde estão esses coqueiros, que estacionavam um aviãozinho monomotor Cessna de 4 lugares, que a gente decolava para ir pescar. Na granja, próximos à natureza e em contato com os animais, moraram Lula, Figueiredo e Jango, 2 presidentes civis e um militar. Em comum, o gosto pelo campo. Meu pai é de origem rural, a gente sempre ficou em fazendas, ele se criou no campo. Então acho que quando teve de assumir a presidência da República, ele achava que o Palácio da Alvorada era muito vazado, muito aberto. E aqui era mais as pessoas amigas, ligadas à família. Era uma reunião mais de família do que reuniões políticas. Sem querer, João Vicente foi personagem de uma reunião entre Jango e os militares. Uma reunião tensa, politicamente tensa, falando sobre as questões que infligiam o momento político, e que eu teria entrado nesse momento e reclamado em voz alta, muito alta, disse: pai, o cozinheiro não quer me dar um pastel. Então que houve uma descontração nesse momento, e que esse momento poderia até ter retardado o golpe militar. Mas são histórias que a gente escuta, passa, e que a gente tem que recordar esses momentos com a memória de uma criança. 50 anos depois, João Vicente vai além das lembranças pessoais, dedica a vida a reescrever a história brasileira e a refazer a imagem de João Goulart. Apesar de ter sido o governo mais curto da história desse país, 50 anos depois nós continuamos a falar de Jango, de seu ato de desprendimento, de não resistir ao poder que lhe foi conferido pelo povo, em nome de impedir uma guerra civil brasileira. Isso, sem dúvida, são atitudes de estadista.